Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Aparada Lakshai Kshitas Chakamadi Tarangamadi Kripamai Tvam Sharanam Prapana Vinde Namaste Charanam Bhajami Radham Aravinda Nitram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mama Nasti Gati Nakapi Jai Shri Radhe. Terça-feira é o dia em que no Hridaya Mandira, o templo do seu coração, nós lemos, estudamos, saboreamos e procuramos entender um pouquinho mais das verdades perenes, né, expostas por Srila Raghunath Das Goswami no seu Manashiksha. Verso 8º. Yatha dustatam me davayati shatasyapi kripaya yatha mahyam premamritam api dadati ujjalam asau yatha shi gandharva bhajana vidhaye prerayati mam tata goste kakwa giridharam ihatvam bhajamanaha. Em companhia de devotos avançados, Hladini Shakti, que dissipa toda a corrupção e ocasiona a perfeição máxima, transmite-se ao coração do sadhaka. Então, o sadhaka que cultiva a boa companhia dos Vaishnavas puros. O que acontece para ele? Hladini Shakti, a própria energia que concede prazer, satisfação a Krishna, se encarrega de dissipar toda a corrupção que pode haver no coração deste sadhaka e lhe traz a perfeição máxima. Pois ela essa Hladini Shakti, pelo intermédio desses grandes Vaishnavas, se transmite ao coração do sadhaka. No entanto, esta espécie de companhia, de convívio, de sangha, não é tão fácil de obter. Portanto, a mente, com toda a humildade possível e com palavras aflitas, simplesmente adore Shri Giridhari Krishna em Braj, de tal maneira que ele fique satisfeito comigo. Por sua misericórdia motivada, Shri Giridhari Krishna acabará com a minha perversidade, me concederá o néctar de seu amor sumamente radiante e me conferirá a inspiração para adorar Srimati Radhika. Três grandes presentes de Giridhari, Shri Giridhari, né? Que são, primeiro, eliminar a perversidade comum da alma condicionada, né? A perversidade pela qual a alma condicionada se considera o centro do mundo. E a alma condicionada desenvolve o conceito pelo qual ela acha que pode ser feliz neste mundo material. Essa é uma perversidade, né? Mas, se o sadhaka, tendo se refugiado aos pés de lótus de Gaudiya Vaishnavas autênticos, Uttama Bhagavats, se ele se ele estiver praticando verdadeira humildade e se ele falar palavras genuinamente aflitas, então Krishna
Giridhari Krishna vai ficar satisfeito com ele e vai lhe dar, não só como efeito secundário, vai eliminar esse grande obstáculo que é a própria presunção, o orgulho, a perversidade da alma condicionada, da sadhaka diva, mas também vai lhe conceder o néctar do seu amor sumamente radiante e inspirar o sadhaka a adorar Srimati Radhika. Então, Srila Gurudeva e Srila Bhaktivinoda Thakur já comentaram sobre a expressão kakwa. Kakwa. Cadê kakwa? Kakwa, com palavras humildes. Kakwa. Que também Srila Bhaktivinoda dá um sinônimo para kakwa usando a expressão danya kakuti. Expressão humilde e assim, aflita. E qual é a frase que resume, que representa essa expressão? Sou completamente desamparado e desvalido. Não significa nada. Não significa nada. Uma oração humilde e sincera, com este sentimento, com este humor, chama-se Danya Kakuti. E aí, Srila Gurudeva e Srila Bhaktivinoda Thakur vão citar da Stava Mala Shri Gandharva Sampratanastakam, corações de Srila Rupa Goswami, se dirigindo a Devi Gandharvika, Srimati Shyama Radhika, orando para que ele ou ela, né, ele na sua forma espiritual em Braj, como Rupa Manjari, possa contemplar a maneira pela qual as gopis, encabeçadas por Srimati Radhika, derrotam Shri Krishna numa batalha de palavras e realizam vários outros passatempos tão doces, passatempos amorosos tão doces. Né? E aí, Gurudeva também cita a segunda expressão, ele comenta sobre a segunda expressão, Shatata Medushtavam, que a pretensão, a presunção é a minha perversidade. A presunção é o vício dos seres vivos condicionados. Em seu estado puro, as divas são por natureza simples e honestas. Mas quando os seres vivos se refugiam em avidya, na ignorância, eles de imediato passam a ser enganosos, orgulhosos, obcecados por honra e prestígio, hipócritas e imorais. Assim, num estalo de dedos, tudo isso acontece. Então isso nós também já vimos, e depois nós vimos a expressão comentada, Ujjvala Premamrita, o néctar do amor extraconjugal, em que Srila Gurudeva e Srila Bhaktivinoda Thakur revelam como Madhurya Ras no Bhakti Rasamrita Sindhu é descrita apenas sucintamente. E aí Srila Gurudeva e Srila Bhaktivinoda Thakur dizem que essa descrição sucinta que se encontra no Bhakti Rasamrita Sindhu. Em primeiro lugar, eles estão analisando a forma como Rupa Goswami trata de Madhurya Ras no Bhakti Rasamrita Sindhu. E eles dão 3 motivos pelos quais essa Madhurya Ras é tão confidencial, tão secreta. Primeiro,
E por que ela não é revelada em todos os detalhes no Bhakti-rasamrita Sindhu? O primeiro motivo é que essa Madhurya Rasa destina-se apenas àqueles que se refugiam exclusivamente em Madhurya Rasa. Logo, não é adequada para os devotos das outras 4 raças, Shanta, Dasya, Sakya e Vatsalya. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, embora haja muitos devotos que se refugiam em Madhurya Rasa, aqui é um puxão de orelha, na verdade, embora haja muitos devotos que se refugiam em Madhurya Rasa, eles são inaptos para saboreá-la, porque lhes faltam as impressões apropriadas no coração, os samskaras para esta raça. Para essas pessoas, Madhurya Rasa é difícil de compreender. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é que Madhurya Rasa trata principalmente do caminho do amor espontâneo, Raga Marga. Sendo assim, analisa muitos humores confidenciais diferentes. Como os sadhakas cujos corações estão presos, estão atados por muitos desejos, não têm noção dos mistérios secretos de Raga Marga, suas mentes ficam obcecadas por Vaidhi-marga. Portanto, não convém propagar esta Madhurya Rasa entre esses devotos. Então, 3 motivos. Por todos esses motivos, Madhurya Rasa é muito confidencial e é impróprio descrevê-la em conjunção ou ao descrever as outras raças. Consequentemente, no Shri Ujjvala Nilamani, agora, outra obra de Srila Rupa Goswami, Madhurya Rasa é descrita com muitos pormenores, a fim de fazer com que aqueles devotos que perseguem Raga Marga com esforço exclusivo, ou recorrendo exclusivamente a Madhurya Rasa, fazer com que eles se tornem capacitados a saborear esta raça, a provar desta raça. Quando Madhurya Rasa é instigado pelos elementos de Vibhav, Anubhav, Satvika Bhav e Vyabhichari Bhava e se torna saborosa ao extremo, os eruditos na profunda ciência das doçuras devocionais chamam este Madhurya Rati de Madhurya Rasa. Então nós também vimos o que vem a ser esses 4 ingredientes, né? Na verdade, algumas vezes também vão ser mencionados 5 ingredientes, né? Que a mistura desses 5 ingredientes nessa cozinha transcendental do amor divino é que promove Madhurya Rasa, que são Vibhav, Anubhav, Satvika Bhav e Vyabhichari Bhav, todos esses elementos assentados em Sthai Bhav, né? Porque Sthai Bhav é o sentimento permanente que o servo, o amigo, o pai, a mãe ou a amante tem por Krishna, né? Então o Gurudeva continua explicando. Quando esse Rati, que é o Sthai Bhava de Shanta, Dasya, Sakya ou Vatsalya, combina-se com os 4 elementos, Vibhav, Anubhav, Satvika Bhav e Vyabhichari Bhav, aí ele alcança o status de Rasa. Então o mesmo se deve compreender com relação a Madhurya Rasa. Então esses mesmos ingredientes, eles também conferem o status de Rasa às outras
as outras raças. A elas próprias, né? Shanta, Dasya, Sakya ou Vatsalya. Em Madhurya Ras, Shri Krishna é o objeto do amor. Vishaya Lambana. Shri Krishna é Vishaya, né? Ele é o desfrutador. Então, em Madhurya Ras, ele é o objeto do amor. E as gopis são os receptáculos do amor, Ashraya Lambana. Suas qualidades, tanto de Krishna quanto das gopis, são udipanas, ou estimulantes para Madhurya Rasa. Então, primeiro nós temos o objeto do amor e os receptáculos do amor. Krishna é o objeto, e Shrimati Radhika e as outras Braja Gopis, os receptáculos do amor. Depois nós temos os udipanas, que são as qualidades tanto de Krishna quanto das gopis. São os estimulantes para Madhurya Rasa. Quando participam de seus passatempos amorosos, as amadas de Krishna, e inclusive o próprio Krishna, às vezes manifestam os 8 Satvika Bhavas e os 33 Vyavichari Bhavas, que surgem como ondas, fazendo com que o oceano de Bhakti Rasa fique assim, encrespado. E aí Gurudeva aqui faz Srila Bhaktivinoda Thakur e Gurudeva fazem uma revelação. Quando o Sadhana Bhakti se transforma em Bhava Bhakti, aí o Sthai Bhava se manifesta. Né? Porque aí Swarupa Vastu, né? Swarupa Siddhi, né? Em Bhava Bhakti, como Swarupa Siddhi. A forma perfeita do sadhaka se manifesta, paralelamente vai se manifestar o seu Sthai Bhava. Esse sadhaka vai ter revelado no seu coração, pela misericórdia do seu Gurudeva, a sua rasa. Quando o Sthai Bhava combina-se com Vibhava, Anubhava e assim por diante, e alcança o estado de rasa, isto significa o aparecimento de Prema, e isto se chama Bhakti Rasa. Então esse é outro detalhe importante na missão de Mahaprabhu, né? Que só Mahaprabhu, só ele e os seus seguidores, os 6 Goswamis e os outros Gaudiya Vaishnavas, dão à alma condicionada, a Sadhaka Diva, a oportunidade de conhecer Bhakti Rasa. Antes deles, só um pouquinho foi revelado por Shri Madhavendra Puripada, né? Ele é o precursor deste Bhakti Rasa, que todos os outros avatares vêm trazer Bhakti, mas não Bhakti Rasa. Os passatempos de Vrindavana, de Shri Krishna, e todos os passatempos que ele representou, ou que ele vivenciou com suas amadas gopis, em todo o Braja Mandala, em todo esse círculo mágico de Braj, são exemplos deste Bhakti Rasa, desta Bhakti Rasa. Aqueles que por imensa fortuna despertam a cobiça de obter esta Madhurya Rasa precisam seguir o exemplo das gopis, orando repetidas vezes com anseio intenso e angústia intensa, com voz embargada de emoção, como se descreveu anteriormente. Então, por isso, Srila Bhaktivinoda Thakur apresentou aqui essas orações, esse conjunto da mesma oração chamada Shri Gandharva Sampratanastakam, um astakam, né? Então que isso deve ser uma prática, né?
Deve ser uma prática rotineira. Né? A criação do hábito. Né? Isso é outro, como Srila Bhakti-Siddhar Goswami Maharaj explica, né? Uma ação praticada com frequência gera um hábito. Um hábito consolidado produz uma outra natureza. E a natureza uma amadurecida desenha outro destino. E isso é uma maneira de encarar de forma bem simples o desenvolvimento da consciência de Krishna. Né? Então, de alguma forma nós devemos orar para nossos Gurudevas por misericórdia, para que nós possamos estabelecer no nosso cotidiano o hábito de orar. Vandana. Né? Que orar, como aqui está demonstrado, daqui a pouco vai estar nas suas mãos a Utkalika Valari, um livro de orações de Srila Rupa Goswami, que é o néctar mais doce de todos os néctares doces. Vai ser um texto memorável, que tem 71 orações, com essa atitude, né, saturada de emoção, de angústia, para conseguir o objeto desejado, seva, né, Radha Dasya. Então, assim, à medida que a gente repete, que a gente ora, que a gente decora, e repete, ora e decora, aí sim poderemos dizer que teremos despertado verdadeira cobiça. Quando Shrimati Radhika concede sua misericórdia a essas pessoas que têm esse tipo de cobiça, os raios de Hladini Shakti adentram seus corações e deste modo manifestam esta raça. Não há nenhuma outra maneira para se obter esta madura raça. Então, assim, Srila Raghunath Das Goswami está sendo bem, como se diz, está frisando bem o fato de que nós, ao caminharmos, né, ao trilharmos o caminho de Bhakti, nós devemos entender, nós devemos aceitar a presença eterna neste caminho desses grandes guardiões de Bhakti, Swarupa Damodara Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, né, que ele menciona em versos anteriores. Né? Eles são os verdadeiros generais desse processo de Bhakti. Né? Eles conseguem, pela sua Shakti, eles conseguem produzir exatamente o que Gurudeva acabou de falar. Quando Shrimati Radhika concede sua misericórdia a essas pessoas, os raios de Hladini Shakti adentram seus corações e, deste modo, manifestam esta raça. E isso só acontece pela misericórdia desses Vaishnavas. Né? E aqui agora, uma quarta e última expressão comentada por Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Gurudeva, que é Shri Gandharva Bhajana, adorar os pés de lótus, né? Que o verso diz que Krishna vai nos dar inspiração para adorar Shrimati Radhika. Aí Gurudeva diz: às vezes o ser vivo infinitesimal se dedica ao cultivo do conhecimento pessoal com a intenção de se libertar e, portanto, se absorve na experiência de Brahmananda, a bem-aventurança decorrente da percepção do Brahman pessoal. Volta e meia a gente cruza por um ser vivo nessa condição, não tão comum, né? Na verdade muito raro também,
Mas de vez em quando, né, Srila Gurudeva está explicando aqui que ele quer se libertar, então ele cultiva conhecimento pessoal. Porém, essa experiência do Brahmananda é de todo insignificante se comparada a Paramananda ou Prema Sevananda, o êxtase transcendental do serviço ao Senhor em amor imaculado, ou por amor imaculado. Este Paramananda empalidece como a luz de um vagalume diante do sol. Que forte, né? Que belíssima comparação, né? Vagalume de noite, né? Numa noite de lua nova, onde não há eletricidade, os vagalumes dão um show de luz. Né? Mas esses mesmos vagalumes diante do sol, a luz deles fica, né, fraquinha. Enquanto o ser vivo infinitesimal permanecer, enquanto o ser vivo infinitesimal não tiver a noção da bem-aventurança decorrente do puro amor divino, Premananda, ele vai continuar considerando que o desprezível prazer da percepção do Brahman é o máximo. Sem conseguir a misericórdia da Hladini Shakti, ninguém está qualificado para obter o êxtase espiritual supremo. O meio para se receber esta misericórdia é o seguinte. Então vamos tentar ver se a gente consegue terminar de ler hoje, que agora Srila Gurudeva e Srila Bhaktivinoda Thakur estão fazendo uma revelação. Como receber a misericórdia, como conquistar a misericórdia de Hladini Shakti. Então, eis o processo. Ao ouvir falar do Bhava, dos moradores eternos de Braj, que estão assentados em Ragatmika Bhakti. Ragatmika Bhakti. Então, quando o sadhaka ouve falar do Bhava desses Ragatmika Bhaktas, Yashoda Maya, Nanda Maharaj, né? Os habitantes de Braj. Quando ele ouve sobre esse Bhava, pode despertar em seu coração a cobiça de conseguir o mesmo Bhava. Quando isto ocorre, deve-se buscar o refúgio dos pés de lótus de uma das saques ou manjares de Shrimati Radhika e servi-la com toda humildade. Olha aí o segredo. Prestando deste modo serviço contínuo, a qualificação do sadhaka para cada vez prestar mais serviço aumenta diretamente na proporção do avanço de sua própria capacidade. Olha só. Apenas pela misericórdia das saques pode alguém receber a misericórdia de Shrimati Radhika. Só pela misericórdia das saques. Quanto mais se consegue esta misericórdia, tanto mais Hladini Shakti, quanto mais se conseguir esta misericórdia, tanto mais Hladini Shakti será transferida para o coração do sadhaka. Quanto mais o sadhaka satisfaz uma saki, uma ragatmika bhakta, né? Mais Hladini Shakti invade o coração dele. Deste modo, aos poucos, este sadhaka conquistará o eterno serviço amoroso a Shri Shri Radha Krishna, segundo o seu adhikara, segundo a sua aptidão. Aqueles que não aceitam a existência dos eternos passatempos divinos no reino da transcendência
aqueles que têm esse infortúnio de não aceitar a existência dos eternos passatempos divinos no reino da transcendência, são culpáveis de negar a completude da verdade absoluta, que é o potente supremo, Sarva Shaktiman, e a personificação de Ras. Essas pessoas são, como se diz, são tiradas, são expulsas, vamos dizer assim, do caminho da misericórdia e deste modo ludibriadas a não buscar o serviço amoroso. Forte, hein? Uma outra consideração é que enquanto o sadhaka mantiver o conceito de si mesmo como sendo um ser masculino material mundano, enquanto ele mantiver esse conceito, ele não terá a qualificação para esse serviço imbuído dos humores estáticos existentes em Braj. Então essa pegou forte, né? Enquanto ele mantiver esse conceito, não, eu sou menino, né? O serviço transcendental desta categoria não tem nenhum relacionamento que seja com os corpos mundanos feminino ou masculino. O humor feminino, Stribhav, que surge na forma constitucional da diva pura infinitesimal, é a única identidade adequada para semelhante serviço, Stribhav. Mas esse humor, quando surge em Bhava, quando o sadhaka recebe adquire o verdadeiro sambandha, né? Aí ele conhece seu relacionamento com Krishna. Os sadhakas que ao momento da prática de sadhana sobrepõem à mente os conceitos mundanos de feminino ou masculino, nascidos do contato com o corpo material, são desviados do caminho de sadhana. Então, isolar-se de semelhantes pessoas, afastar-se de semelhantes pessoas e praticar bhajan sob a orientação de um Rasika Bhakta Raganuga que tenha se refugiado exclusivamente aos pés de lótus de Srimati Radhika, isto é sim conhecido como Shri Gandharva Bhajan. Então estamos fechando hoje com chave de ouro, capítulo 8º, lindíssimo, em que Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Gurudeva nos revelam o que significa realmente adorar Srimati Radhika, né? E nesta revelação eles impõem um desafio à sadhaka diva que ainda cultiva de várias maneiras conceitos de gênero no mundo material. Eu sou menino, eu sou menina, né? Porque inclusive as meninas, se as meninas no caso fazem parte desse conceito de gênero mundano, elas também ficam barradas dessa oportunidade maravilhosa, né? Então assim, Srila Raghunath Das Goswami está falando de como se diz, verdades profundíssimas e elevadíssimas. O engraçado é que quando a gente fala de profundo no mundo material, essas últimas duas páginas, o Prabhuji está elogiando aqui como sempre, e faz bem elogiar, né? Engraçado, né? Quando você fala de profundo
na existência material, você fala do que está mais para baixo. Mas quando você fala de profundo, no plano espiritual, né, o que está mais elevado, né? Os pés de lótus de Srimati Radhika, né, que são o segredo do verdadeiro bhajana. O segredo do verdadeiro bhajana. Servir os pés de lótus de Srimati Radhika. Então, assim, Srila Vrindavan Das Thakur nos brindou com revelações eletrizantes, né? Pela misericórdia de Srila Vrindavan Das Thakur, nós pudemos hoje ter mais um pouco de contato com essa realidade suprema, que nós devemos perseguir, anotando no caderno da nossa consciência, né? Pega um caderninho bem bonitinho e anotar ali com todo o esmero, anotar cada um desses segredos, né? Sem a misericórdia de um Ragatmika Bhakta, especificamente de uma Sakya, uma Manjari, né? Nós jamais poderemos adorar Srimati Radhika, né? Por isso que no Shri Chaitanya Charitamrita, no primeiro capítulo, vocês devem se lembrar, Srila Prabhupada, o primeiro capítulo trata do mestre espiritual, os mestres espirituais, Shiksha Guru, Diksha Guru, Vatma Pradashaka Guru, Chaitya Guru e assim por diante. E aí Srila Prabhupada fala num comentário, né, que nessa tradição de Gauranga Mahaprabhu, todos os acharyas são ou servinhas de Srimati Radhika, Manjaris, ou expansões diretas da misericórdia de Nityananda Prabhu. Então, nessa frase, Srila Prabhupada deixa um registro importantíssimo para todas as gerações de devotos de todo futuro, né? Todas as gerações futuras, né? Toda vez que eles depararem com essa frase, eles vão ter que pensar, Gurudev, né? Como eu vou me refugiar? Quem é esse Gurudeva no qual eu vou me refugiar? Né? Quem é esse Gaudiya Vaishnava? Gurudev, Acharya, em quem eu vou me refugiar? Então, assim, mais melhor assessorados em termos de evolução espiritual, jamais encontraremos alguém como nós. Basta tomarmos consciência disso, né? Através do sadhana, através do estudo. Srila Gurudeva sempre dizia que ele sempre tirava um tempo do seu dia para ler, né? Para mergulhar no segredo contido nesses shlokas, né? Como o próprio Gurudeva também dizia que todo shloka é uma pessoa. Toda vez que você recita um shloka, existe no conteúdo esotérico daquele shloka a presença pessoal de um ser divino, né? Muitas vezes é o próprio Krishna, Srimati Radhika, né? Gurudev, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Prabhu, né? Então todo shloka é uma pessoa. Então, todas as glórias a Srila Vrindavan Das Thakur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol.
Jai Gora Hari Bol, Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Pachitapam Srila Prabhupada Ki Jai, Pachitapam Srila Gurudev Ki Jai, Vipana Guruvara Ki Jai, Srila Vrindavan Das Thakur Ki Jai, Nitai Gopremanandi Vanchakalpatarvascha Kripa Sindhu Devacha Pashadanam Pavanabhu Vaishnava Dandavat Pranams Jai Shri Radhe.